Sejam bem-vindos ao nosso podcast, hoje com mais um episódio da nossa série Cases de Sucesso. Nosso bate-papo hoje vai ser com uma mulher empreendedora, mãe, amiga, que vai nos contar um pouquinho da trajetória dela dentro de uma empresa que é super consolidada, né, e que há 26 anos faz parte do dia a dia do Rio Grandino. A nossa convidada hoje é a Helena Albuquerque, diretora do Grupo Oceano. Obrigada, Helena, por nos receber, por abrir a tua casa, para contar um pouquinho da tua trajetória dentro do Grupo Oceano. E bem-vindo ao Viradela. Gurias, eu que agradeço o convite, tá? Para mim, realmente é um desafio estar aqui hoje. Quem me conhece sabe, eu gosto de bastidores, não gosto de estar à frente de nada, pelo contrário. Mas espero contribuir com um projeto e que realmente seja interessante. Tenho certeza que vai ser uma super contribuição. Olha só, acho que para começar, tu podia nos contar, a rádio o Grupo Oceano, na verdade, né, ele já está há 26 anos, me corrija se eu estiver errada, 26, né? E nesses 26 anos você se mantém sempre sendo a rádio mais ouvida, né? Qual é o segredo para isso? Como é que você se mantém durante tantos anos, né, fazendo com que as pessoas se interessem, se mantenham? Hoje, com tanta novidade que existe, qual é o segredo? Não tem segredo, é trabalhar, e muito. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre correndo atrás, né? Porque onde ficar parado, realmente perde. Eu acho que isso é... Grande parte da nossa trajetória é assim que a gente fez. Desde que a gente começou, a gente sempre procurou ser pioneiros em tudo que a gente fazia, muitas vezes nos inspirando fora daqui, mas também muito ligado com o local, o fato de ser a rádio da cidade, o fato de trabalhar para a comunidade. Então, tudo que a gente pensava assim, de como manter essa audiência, era pensando em trabalhar para a comunidade. No caso, a gente tem dois públicos, digamos assim, alvo, né? Que é o cliente ouvinte, que é aquele que a gente traz todos os dias alegria, descontração, companheirismo, e o anunciante, que é para quem a gente dá o retorno do valor investido, no caso. Um está linkado com o outro. Assim, falando é estranho, mas não sei se conseguem me entender. Eu preciso do ouvinte para dar retorno para o meu anunciante. Claro. E isso é uma engrenagem, né? Assim como todo o funcionamento das rádios, do próprio portal de notícias, é movido por pessoas. E essas pessoas são fundamentais para esse sucesso que tu mencionou. Sim, e são muitos anos, né? Sim. Eu, desde pequena não, né? Desde adolescente, eu acho. Até uma vez eu mexi com vocês, né? Que eu ligava para o Oceano para pedir música. Então eu acompanho já faz muito tempo. A nossa amizade veio depois disso e hoje acompanho mais ainda, né? E o mercado da comunicação, ele vem sofrendo várias alterações, né, ao longo desses anos, principalmente depois das plataformas de streaming. E muitas rádios tiveram que se reinventar. E a Oceano não só se reinventou, como ela também ampliou, né, a sua rede. Veio o portal de notícias, depois veio a 91.1. E como é que foi esse processo de reinvenção para vocês? As maiores dificuldades com todas essas alterações no mercado? Na verdade, são lacunas que a gente viu ali, oportunidades, né? No caso, a 91 era um nicho musical que não tinha mais na cidade, que a Oceano tem uma programação bem pop, totalmente eclética, toca de tudo, atende todos os gostos, classes sociais, níveis escolares. Já a 91 a gente viu um nicho de um pessoal que não curte pagode, não curte funk, não curte sertanejo, e aí fizemos mais direcionado para esse público AB. E o portal de notícias a mesma coisa. Vimos aí com o fechamento de um veículo impresso na cidade, uma oportunidade também, já que a gente tinha uma marca forte, de também entrar nesse nicho, né? E graças a Deus foi sucesso, e já no primeiro ano a gente estava com mais de 1 milhão de acessos. O portal tem quanto tempo, Helena? Quanto tempo o portal já está no ar? O portal tem 5 anos. 5 anos.
Helena, eu sou leiga total, né? Não sei como funciona, mesmo a gente convivendo bastante. Tem várias coisas que eu tenho um monte de dúvida. Da parte de jornalismo, exemplo, tá? Como é que funciona? Como é que vocês fazem essa organização da parte do jornalismo? Quando acontece alguma coisa na cidade, como é que rápido, a Oceano é a primeira a chegar, as notícias, né? É sempre em primeira mão. Né? Quem é que coordena isso? Como é que vocês montam essa organização, essa estrutura dentro do grupo? Hoje com o WhatsApp fica tudo bem mais fácil, né? Então, assim, ó, a própria comunidade é informante, tá? Nós temos um coordenador de jornalismo, mas todo tempo a gente está sempre todo mundo engajado e mandando informação para o outro e as notícias voam. Está acontecendo uma coisa ali no determinado local, segundos a gente já está sabendo. A gente se preocupa muito em passar credibilidade, então a gente não pode errar, porque um erro vai apagar tudo que a gente fez de bom. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? Ainda mais por ser local, a gente é muito mais cobrado, né? Porque as pessoas têm mais acesso a gente do que qualquer outro veículo distante que vem aqui, faz uma matéria e vai embora. Então, assim, a gente toma pau às vezes, a gente não consegue agradar todo mundo. Tem que cuidar para ser totalmente imparcial em qualquer situação, isso faz parte já na entrevista, quando o pessoal chega lá na rádio, é um ponto que eu bato bastante, assim, ninguém tem que saber a opinião da Helena, a opinião do Renato, a opinião do Guilherme, é imparcialidade total, a gente não pode deixar transparecer, porque a gente tem ali um poder muito grande na mão, e a gente forma opinião, influencia, então tem que ter todo esse cuidado realmente. E tu acompanha tudo que acontece lá dentro, passa por ti? A maioria, assim. Só quando realmente não dá e é algo muito de imediato, mas eles já têm a linha do que fazer, de como agir. E temos o coordenador, que também é uma pessoa sensacional, assim, que nos dá total segurança pela bagagem que tem. Tá, e na parte da rádio, né? Vocês têm vários programas, né? Esses programas são todos gravados. E como é que funciona a parte musical? Tá, não, os programas todos são ao vivo. Não tem são nada todos gravado. Ao vivo. Todos ao vivo, é. A gente tem locutor desde as 7 da manhã até o final da noite. Aí sim, só na madrugada que fica só musical. A gente tem também um coordenador de programação, ele que tem que estar ligado nos lançamentos, nas músicas, no que é sucesso. Assim, a rádio toca sucesso, então tem que estar antenado, tem que estar sempre acompanhando, tem que ser apaixonado por música. Um conhecimento que já eu não tenho, então a gente precisa de uma pessoa capacitada que se envolva 24 horas com isso, né? Ele que faz toda a programação, tem a participação do ouvinte também, aquele momento em que o ouvinte é que pede música, e conforme a programação, né? Cada horário, cada locutor tem ali a sua dinâmica, o funcionamento da programação, dos quadros, dos programetes, e é assim que se faz no dia a dia. E uma curiosidade, nesses anos todos já né, vocês têm os programas, tem a parte ali que esses dias tu fez, a Garota Oceano, acho que teve também dos aniversários de 15 anos, não lembro, tem casamento, casamentos, né? São as promoções. As promoções, tá. E nesses anos todos, muitas coisas já devem ter acontecido. Tem alguma, assim, que te marcou mais? Né? Não sei se daqui a pouco algum casamento, algum 15 anos, alguma história. Um pedido de né? casamento ao vivo. Alguma história, assim, que te marcou? Não, assim, com certeza os locutores têm muito mais condições de responder isso do que eu, porque eles vivem mais aquilo ali, eu recebo o que eles me passam, né? Mas, assim, uma coisa que nos marca sempre, nos emociona com muita frequência, é, assim, o carinho que as pessoas têm pela rádio, pelos locutores, assim, porque as estrelas lá são os locutores, não são a gente nem existe, né? Assim, os locutores aqui são os artistas. Eles que aparecem. Eles que aparecem. E assim, é impressionante, quando alguém vai lá para conhecer a rádio ou para conhecer algum deles, assim, é emocionante mesmo e a todo momento isso, assim, E aquilo ali, como é que eu vou te explicar, assim, nos recarrega, assim. A gente sente uma energia, uma coisa tão maravilhosa, sabe, de estar fazendo sentido na vida de alguém através daquilo ali, porque no dia a dia, assim, poxa, a gente está lá na pauleira sempre, né, aquilo ali, a gente enlouquecido, muito, muito, muito trabalho, e daqui a pouco, quando a gente se depara com uma situação dessa, é muito bom, tudo começa a fazer sentido, assim. E esse é um ponto bem forte da rádio, né?
do grupo no total, essa proximidade com o ouvinte, esse link que tem de as pessoas poderem mandar mensagem, áudio no WhatsApp, né? Sim. E isso é muito bacana, com certeza eles devem ter várias histórias nesse sentido. E eu queria te perguntar sobre a programação. Tu falou que tem um coordenador ali, mas como é feita essa montagem, assim, tipo, vai ter a Hora das Gurias e essas mais ou menos serão as pautas, e dentro da programação que não é musical, assim, que é mais de entrevistas e tal, passa por ti esse processo criativo, vamos dizer assim? Não, assim, todo o início de verão e início de inverno, a gente faz uma programação nova. A gente avalia o que está legal, a gente mantém, e aquilo que não foi tanto quanto a gente esperava, a gente substitui. E é todo mundo junto, assim, ó. É o cara do jornalismo dando ideia, é o locutor dando ideia, é a senhora do cafezinho dando ideia. A gente sempre foi assim, ó. Nunca foi algo de cima para baixo. Sempre a gente necessita, inclusive, a melhor coisa que tem, né? É receber isso daí. Equipe mesmo. Exato. Não tem como ser diferente, assim. Nem me imagino trabalhando de outra forma. Então, sei lá, a gente está pensando, a gente tem que criar um programa assim, pessoal, explosão de ideias, nome para o programa. E aí todo mundo começa a falar, até que deu, esse até que surge. É o perfeito, E assim, ó, tem os programas que tem toda a produção que é feita, no caso, tipo, o horário da manhã ali, que é muito quadro, muita interatividade. As gurias planejam aquilo todos os dias, elas é que fazem e o locutor só joga no ar. Outros não, tipo a Hora das Gurias, as próprias gurias é que fazem isso, a Aninha e a Maureen é que trabalham qual vai ser o tema, não passa nada por mim, não, elas só me comunicam, sim, com certeza. Na verdade, assim, todo mundo tem autonomia para tudo, porque todo mundo já tem mais ou menos a linha do que pode fazer ou não. Mas eu gosto de participar também, quando eles vêm até mim, assim, eu curto aquilo ali, porque eu me sinto importante de dar a minha opinião, eles gostam de me ouvir, e isso aí é legal, assim, essa troca. Mas, realmente, não tem como a gente centralizar tudo. A gente necessita dessa participação de todo mundo e é muito bem-vindo. Então, a gente diz, olha, independente da área que tu atua, tu tá lá no departamento financeiro e tens uma ideia aqui pro comercial, vem e traz. Tu tá aqui no comercial e tens uma ideia pro jornalismo, uma ideia pro financeiro, traz. Então, assim, ó, inclusive a gente tem vários casos. Por exemplo, tem o Oceano na Sua Empresa, que é onde a gente vai com a rádio para dentro do estabelecimento comercial, e ele faz um programa ao vivo dali, naquele horário contratado. E essa ideia surgiu de um locutor. E aí o primeiro valor que a gente recebeu desse Oceano na Sua Empresa, a gente entregou todo para ele. Pela ideia que tu teve, e faturamos muito mais em cima daquela ideia que foi dele. Então nada mais justo do que aquela primeira venda a gente ter entregue o valor para ele. Na parte jornalística, né, eu aposto que deve ter muita gente que procura vocês para contar algum episódio que aconteceu na cidade, fazer reclamação da parte de, sei lá, rua, problemas, né, e toda a história, claro, sempre tem, né, mais versões, né. Como é que vocês conciliam isso, assim, como é que vocês, né, sei lá, como formular? Filtram as informações que chegam, filtram essas informações que chegam para vocês? A gente vai atrás das fontes, né, para ver. Primeira coisa, chegou lá, alguém mandou uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente vai atrás para averiguar. E aí sempre tem os dois lados, né, então a gente tem que dar espaço e ouvir os dois lados. A gente tem também um programa pela manhã, que é o Alô Bairros, que as pessoas vão lá e fazem as suas reclamações, e a gente linka com as governanças, no caso, quem pode resolver esse problema, tá? Então, já ali na hora a gente já passa, inclusive, encaminha o WhatsApp para... Vocês que levam isso. Sim. Essa é a proposta do programa. É fazer esse link, que seria mais um serviço a prestar para a comunidade, né? Isso aí é diário, assim, tem desde a lâmpada que queimou até um problema maior ali que a pessoa não está conseguindo resolver, ou porque não sabe a quem recorrer, ou porque já tentou várias vezes e não obteve retorno. Aí o legal é isso, a gente já encaminha o WhatsApp de vocês, seja lá o secretário responsável, e assim, a receptividade é muito boa. Isso que eu ia te perguntar. Não, sempre resolvem, sempre resolvem. Isso é muito, muito show, assim, também. É a nossa doação, é o que a gente pensa,
tudo que a comunidade nos dá, a gente tenta retribuir de alguma forma. E prestando esse serviço, eu acho que... Eu acho que também deve ser difícil, né? Vocês estão super em evidência, então se chegou para vocês e vocês levaram para alguém que pode, né, de alguma forma resolver, se também não resolve, fica uma situação muito ruim, né? Então, vocês têm esse peso. E eu acho que isso... Não, e sem contar, assim, ó, qualquer outra situação, dentro ainda falando do jornalismo, né, tem que ser averiguado para ver a veracidade, se realmente é aquilo. Daqui rápido, a pouco, né? Um processo muito rápido. Muito rápido, porque senão tu... É a instantaneidade, exatamente. A gente quer ser... A audiência toda hoje no portal se dá a isso. Tanto pela confiabilidade, né? Saber que é um serviço que a gente presta, que pode ser confiado, mas também pela agilidade, assim, pela rapidez com que as coisas são divulgadas. E é muito rápido. Eu lembro de um episódio que aconteceu na cidade... E eu estava trabalhando, estava ali na loja e aconteceu, e tinha acabado de acontecer. E aí a gente escutou barulho e tal, e na época a menina que trabalhava comigo entrou direto, né? Então a gente acompanhou tudo ao vivo. Tudo ao vivo, o Rajão estava fazendo a transmissão, né? Então a gente foi muito rápido, estava acontecendo e a gente já estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Essa é a proposta. E vocês têm link, óbvio que deve ter, né? Com a parte de polícia, então... E vocês questionam no momento que aconteceu. Sim, a gente tem as pessoas que a gente confia e que nos passam as informações. Não, isso aí não procede. Não, realmente está acontecendo isso e assim. Às vezes, inclusive, a gente faz uma matéria e as pessoas... que estavam envolvidas dizem, não, mas não foi bem assim. Bom, a informação que a gente teve partiu de um órgão assim, a gente tem o respaldo, né? Então, se não é bem isso, tem que resolver lá com quem não com a gente apenas transmitiu. E já tiveram problema de passar alguma informação e não ser verdadeira, ou sei lá, algum fato que... No caso, assim, não que não seja verdadeira, mas com outra leitura, com outra... daqui a pouco... Outra versão. Exatamente. Mas aí é aquilo, a gente dá oportunidade para os dois lados. E a Rádio Oceano, ela tem uma programação super completa e muito eclética, né? E aí, eu vou falar de mim particularmente, tem duas programações que são especiais para mim, porque elas me remetem, assim, elas têm um valor de memória afetiva. Um é o Swingando, porque quando eu era pequena, eu ia todo final de semana para casa da minha avó. E eu tenho muitos primos. E a gente se reunia, os primos todos lá. Eu lembro muito de estar com a minha prima Fernanda e a Carol nos finais de semana, numa sexta-feira. A programação era comer pizza, ver filme e escutar um pagode do Swingando. E a gente ficava dançando no quarto, era aquela coisa. Essa era a nossa programação. E entrando assim na adolescência, eu fiz parte de CTG, dancei em Invernada Artística. E aí o Som do Sul começou a fazer parte assim dos meus domingos, né? E aí eu te pergunto, de todas as programações, tem alguma que é especial, assim, preferida para ti? Não tem, nem posso ter. Mas assim, esses dois programas que tu falaste são os dois de maior audiência, né? Sempre foram. O Som do Sul pela tradição dos domingos de manhã, né? Desde que começou, nunca saiu da grade de programação e a audiência é fantástica, assim, é incrível. E eu acho muito legal no Som do Sul, principalmente, né, a valorização dos nossos artistas locais, né? Tem o Alexandre Taveira, aqui da nossa cidade, um grande músico, um artista excelente, e ele é sempre muito pedido na rádio, né? Tapera, acho que é uma das músicas mais famosas que eu também adoro. Canta. Isso é muito legal. Não. Vou poupar vocês deste momento. Tem, não, e o Swingando também, né? Assim, porque o Swingando se consagrou há décadas atrás em função dos shows que a gente trazia a nível nacional também, né? Naquela época. E aí o programa que impulsionava a venda dos ingressos desses shows sempre foi o Swingando, né? Imagina o pagode anos 90. Imagina. Nossa, sensação. É o pagode que eu posso dizer que mais eu gostava. gosta. Que eu gostava, né? Que era o mais antigo, o pagode mais antigo. Eu não sou muito eclética. do pagode. Eu sou eclética. Não sou tanto do pagode, mas o pagode antigo, na época do Swingando, eu curtia. Agora, como é que tá lá dentro dos, né? Recebeu um monte de show legal. Acho que quem deve mais ter vindo foi Alexandre Pires, Thiaguinho. Quem foram os que mais vieram?
Foram inúmeros, assim, ó, não consigo nem lembrar. Mas eu, pra variar, louca de vergonha, nem chegava perto de ninguém, né? Ai, perdi várias oportunidades, Não, Helena. nunca tietei, nunca consegui fazer nada. No máximo, uma foto ali encolhidinha do lado da banda. Mas morria de vergonha, muita vergonha. Mas hoje não mais, né? Se tivesse um show hoje do Alexandre Pires, tu pedia pra tirar uma foto com ele? Eu acho que não. Então deixa eu entrar contigo, assim. Eu penso. Nunca tietei, nunca. Muita vergonha mesmo, assim. Vergonha de tudo, na verdade, né? Agora você já passou. Águas passadas. passadas. Agora tá aqui no nosso podcast. Olha só que honra nossa. Exclusivo. Estreia. É a minha primeira vez na frente do microfone. A vida inteira. Eu chegava a ameaçar eles com diretora de uma rádio. É a primeira vez na frente do Eu chego a ameaçar eles. Se vocês vierem com o microfone na minha frente, na segunda-feira, passem no departamento comercial. Vai ter Pessoal, então agora conta. O que te trouxe hoje aqui aceitar o nosso convite? as amigas, né? Que privilégio. Isso vai dar ciúme. Vai que eu ia dizer, não tinha vão como. tudo ficar ensumado com a gente, vai ficar bravo. Vão ficar furiosos. Não, mas agora tu já sabe que o próximo episódio do Hora das Gurias Não. vai ser contigo, né? Olha, as gurias tá de férias agora no De verão. férias? Olha. Na volta tu vai estar lá. Helena, falamos de jornalismo, falamos da rádio, falamos de várias coisas. Agora eu quero saber de ti. São muitos anos, né? Filhos, trabalho. Como é que foi conciliar tudo isso? Como é que foi conciliar os teus filhos pequenos, pela idade, né? Tivesse eles durante toda essa tua trajetória com a rádio. Como é que foi conciliar essa vida? Porque não é fácil tu tocar uma empresa, tu cuidar de casa, de filho, de todo o resto. Como é que foi conciliar tudo isso? Foi punk. Então, é um motivo de alguns arrependimentos também. Na verdade, assim, ó, quando não tive licença maternidade, né? Em nenhuma dos dois nascimentos. Com uma semaninha eu botei um bercinho na minha sala e levava ele para minha sala. Sendo autônoma. Sendo autônoma. E assim foi. E aí no segundo eu tinha uma estrutura melhor em casa e aí de manhã ficava em casa e à tarde ia para a escolinha também com mesinhos, assim. E eu ia na escolinha para dar de mamar. Mas hoje me arrependo bastante. Entendi. Com certeza. Mas tudo Com certeza, porque tudo é de momento, né? passa tão rápido que a gente tem que fazer um sacrifício e se dedicar um pouco mais nessa. É tão maravilhoso e daqui a pouco passou batido, né? Passou, né? Passou. Tá tudo grande, né? Não volta mais. E algum dos guris pensa em seguir a parte da rádio, Até então, não. Nenhum dos dois. Agora, para minha surpresa, semana passada, o meu mais velho estava pedindo para ir estudar fora esse ano. E aí eu perguntei qual era a ideia e ele, daqui a pouco, mãe, vou fazer administração, daqui a pouco até trabalhar na rádio depois. Ai, que legal! Mas, não sei, daqui a pouco é o que passa pela cabeça dele hoje, né? Porque, realmente, eles são muito novinhos. Com 18 anos é muito difícil. A gente, na nossa idade, não sabe ainda o que quer. Imagina eles com 18 anos. Então, daqui a pouco surgiu essa luz para ele, para não ficar sem fazer nada, já que não tem ainda algo muito certo, né? Mas foi surpresa realmente, assim, porque até então eu achava que... Porque já é uma empresa familiar, né? É. E aí poderiam dar sequência, assim, por do interesse deles. Quem sabe, imagina, trabalhando na rádio. Agora ele vai me ouvir e vai dizer, não, mãe, tu entendeu mal, não era nada disso. Não foi bem isso que eu quis dizer. Era só pra tu deixar eu viajar. Tá, não, mas é um arrependimento dessa parte de maternidade, que tu fala que foi um arrependimento porque tu não pôde estar full time com eles, isso, né? Só que ao mesmo tempo vocês construíram uma empresa que hoje está super consolidada, que deu super certo. Foi o trabalho de vocês durante todos esses anos, inclusive para oportunizar para eles tudo que, né? Então, daqui a pouco é um arrependimento. Vamos dizer que esse seja o consolo, né? É um arrependimento, mas ainda dá para, né, para tentar, sei lá, aproveitar. Não, aí a gente supriu com muito amor, né? Com certeza. A gente sabe que é uma empresa familiar, né? Que quem toca a empresa é tu e o Renato. E hoje eu também tenho um trabalho onde eu passo full time com meu marido, no caso, né? Como é que foi isso? Conciliar, né? O casamento, o trabalho,
Não deve ser nada fácil, tu conviver, tu tocar uma empresa, dia, tarde, noite. Como é que foi isso pra ti? Só amor nos negócios. Não, realmente, assim, não existe essa de que o que aconteceu lá dentro não levar para casa. Não tem essa distinção, porque a gente tem opiniões diferentes em muitas situações e aí acontece a divergência, né? Ali a discussão para chegar num consenso. Às vezes um tem que ceder, outras vezes o outro cede, mas também isso requer um amadurecimento. Foi no decorrer dos anos que isso passou a acontecer, porque no início era embate total, né? Mas é complicado, assim, não aconselho. Não aconselho, amiga. Eu conhecendo vocês, né, eu sei que um é totalmente razão e o outro é totalmente coração, né? O que tu tira, assim, o que tu considera, tu acha que em algum momento a tua, não opinião, assim, a tua decisão, o teu poder de decisão, né, sendo mais razão, fez diferença? Já contou que acho que, né? Já tá na cara, né? Acho que todo mundo que conhece sabe, né? A Helena é razão, é uma pessoa bem... Não, assim, eu sou muito de ponderar, de avaliar pós e contras, né? Então, assim, eu não sou daquilo do impulso, tá, vamos fazer. Não, tem que me convencer. Daí tu tens que me mostrar ali... Por A mais B, que é aquilo ali. Adoro uma planilha, adoro um controle. Amo. Controle? Essa questão de razão e emoção, o bom disso é o equilíbrio, né? Porque, né, não fica nem demais e nem a quem. Daqui a pouco, se fosse só o que eu penso, eu ia ser muito direta, muito reta. Eu já tenho esse defeito, assim, eu não sou de enrolar para falar, o que eu penso eu falo, e daqui a pouco eu tinha que ter mais um jeitinho para falar, e nem todo mundo entende quem me conhece já tá acostumado, e até a Helena é meio Lara, quem me conhece, e tem algumas pessoas que até gostam, assim, sabe que vai chegar ali, eu vou dizer sim, é sim, se é não, é não. Eu sou 8 ou 80, não tenho o meio termo e Não tem mimimi com ela, entendeu? Não. E é aquilo, assim, e aí o fato da outra pessoa ser mais coração, não conseguir dizer não, é complicado, então tem que conversar, tem que mostrar do porquê que não pode ser daquele jeito. Aí o segredo do sucesso, né? Esse equilíbrio total. Não, o segredo do sucesso, assim, ó, sem brincadeira, assim, são as pessoas, com certeza, assim, a gente tem total consciência de que as pessoas que passaram por lá fizeram toda a diferença, assim, ó. Às vezes as gurias lá dentro dizem, Helena, tu tens um feeling pra... E realmente, assim, quando a pessoa senta na minha frente já para uma entrevista, eu consigo sentir a energia ali, eu consigo pensar, não, essa aqui tem tudo a ver com a gente. Não, isso aqui, por mais que a pessoa ali seja qualificada e tenha um baita currículo, não é aquilo que a gente espera. No entende? final, não importa qual for o empreendimento, né? Sempre é sobre pessoas. Não importa se tu vende alguma coisa ou se tu presta algum serviço. No fim vai pegar. E hoje a gente está com uma equipe muito, muito legal, assim, a gente tem as pessoas que estão lá, algumas inclusive desde o início com a gente, mas também tem uma galera jovem ali cheia de vontade, cheia de ideias e criativos e que dão a cara a tapa, assim, bem diferente de mim, adoram estar na frente do vídeo. E aquilo ali é muito bom, assim, porque gera um engajamento, né? Hoje tudo é engajamento. Hoje tem tanta coisa nova acontecendo, né? As redes sociais, é tudo muito rápido. Então, essas pessoas mais jovens, querendo ou não, eles nos trazem esse gás que a gente que já não acompanhou isso desde o início, né? A gente não tem esse mesmo gás. Eu vejo ali o pessoal lá da rádio que grava TikTok, fazem dança. Cara, aquilo ali dá muito engajamento. E pra eles é uma diversão, que pra mim seria um sofrimento, aquilo ali pra eles é uma diversão, né? Trazer eles fazem se divertindo. Nova, faz o negócio acontecer, né? Senão não... E isso da rede social também é muito curioso, porque todo mundo achava, vai acabar a rádio, quem é que mais vai... E pelo contrário, a rádio vai fortalecer a rede social, porque o cliente, quando está anunciando, ele está lá botando o arroba dele e está divulgando ali. A rádio é mais uma forma de ele divulgar aquela rede social dele lá, né? É mais um veículo, Então, assim, é aquilo, a rádio se reinventa. Vieram as redes sociais e acaba... Poxa, a gente teve um lançamento de
de uma empresa nova na cidade, onde a gente foi para lá fazer o que a gente chama de web móvel, que é transmitir pelo Facebook, né? Se pensar que assim, a nossa população é 220 mil, teve mais visualizações do que essa quantidade de população, imagina. Em uma única postagem. Quando uma grande rede veio para Rio Grande, a gente foi lá fazer foi contratada para fazer a cobertura do... Imagina o alcance que vocês têm, né? Muito grande. Então a rede social não nos apavora nem um pouquinho, pelo contrário, nos fortalece. Agora eu vou te fazer uma pergunta de apavora, né? Para saber como é que vocês conseguiram lidar com a pandemia. Então foi terrível. Foi terrível porque a gente vive de venda, né? E o comércio todo fechado e inclusive as pessoas cancelando contratos, né? Porque o que iam anunciar se estavam com o seu estabelecimento proibidos de abrirem, né? O que a gente fez assim para tentar segurar um pouco e manter aqueles que têm clientes conosco desde que a rádio começou? Então a gente deu mídia de graça, a gente reduziu valores, a gente fez de tudo, tá? Sabendo garantindo de que a gente estava sendo parceiro para manter depois, né? Mas realmente assim foram 2 anos quase que sem faturamento nenhum. Assustador. Sim. Ainda mais quando tu não vê quando é que aquilo vai acabar, né? Tu não é uma coisa que tu tem garantida, vai ser mês que vem, vai ser no final do ano. Uns 15 dias. Uns 15 dias. Mas assim, a gente, mais uma vez, assim, a equipe pegou junto, todo mundo pensando, todo mundo trabalhando. A gente fez coisas que só podiam ser feitas naquele momento, naquela situação. Mas sempre assim, se doando muito. Eu ia para lá às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Eu e o departamento de jornalismo, praticamente, assim, a maioria do pessoal trabalhando em home. E o locutor do horário. Enquanto todo mundo estava parado, foi a época, assim, que eu mais me enlouqueci trabalhando. E eu dizia, né, quando isso tudo passar, eu quero ficar uma semana sem fazer nada, absolutamente nada. Uma semana Tô esperando, isso nunca aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Mas, assim, participação, mais uma vez, da equipe, do pessoal e vestir a camiseta teve essa parceria, conseguiram manter a equipe toda. Conseguimos manter a equipe toda, foi assim... Isso é uma empresa forte, né? Porque foram poucos que conseguiram manter. Não, e com a compreensão de todo mundo, assim, né? Porque eu chegava, conversava por um, olha, a situação é essa, vamos fazer isso, fica bom pra ti, o que tu pensa? Consegues me entender? E a galera, como sempre, show, assim, show mesmo. E o mais incrível que deu certo. Deu. Vocês Passamos. Passaram, né? Passamos todos, né? Cada um com a sua dificuldade, com seus aprendizados. E a rádio está aí, continua sendo sucesso, né? Sendo sucesso. E a gente falou dos arrependimentos, das coisas que não foram tão boas, das dificuldades que a empresa enfrentou. Mas eu queria saber das suas satisfações ao longo desses 26 anos, assim, ao longo da tua jornada dentro da empresa, quais foram as tuas maiores satisfações? Satisfações em que sentido, assim? Dentro da empresa. Como é que é olhar para o que vocês construíram, sabe? Qual é o teu sentimento em relação a tudo que vocês construíram? Porque, cara, é um empreendimento, é uma empresa consolidada. É a rádio mais ouvida. Como é que é isso? Qual é a sensação que tu tem? Com certeza de muito orgulho, né? Muito orgulho e é aquilo, assim, dá energia pra seguir tocando, pra pensar que a gente não chegou e parou. Tem muito mais ainda pra fazer, muito mais. A gente convive, então acaba participando um pouco, né? Teve agora 2 eventos grandes da rádio. Um foi o do aniversário da rádio, né, o Superação, e agora também teve o Garoto Oceano, né? O Superação vocês fazem todos os anos no aniversário da rádio ou foi um evento esse ano que teve? Desculpa, não. Sim, não, Superação faz anos já que a gente vem fazendo. Como eu te falei antes, a gente trazia no aniversário da rádio um show a nível nacional, mas o público ia lá, comprava ingresso, pagava e ia. Sim. Depois, conversando, surgiu a ideia de dar alguma coisa para a comunidade, fazer algo totalmente gratuito, onde a pessoa não, pelo contrário, recebesse algo
por toda a audiência que nos dá, por todo o carinho, né? E aí surgiu o evento Superação, onde a gente reúne todos os anos no aniversário, para festejar o aniversário da rádio, inúmeros serviços gratuitos para a comunidade. É corte de cabelo, é confecção de identidade, todos esses serviços que a comunidade demanda, né, e que ali fica acessível, não tem que agendar, não tem que acordar cedo, não tem. E com também shows, e esse ano inclusive teve a nível nacional, que a galera vem na parceria, por ser para a rádio e por saber que é um evento beneficente, é beneficente. E a gente também tem inúmeros músicos maravilhosos, então acaba sendo também uma tarde ali de atrações excelentes, sem aquela necessidade de ser algo tão grandioso, com algo muito maior por trás, que é a prestação do serviço. E vocês fazem parcerias com empresas da cidade que se propõem, que apoiam que patrocinam e ajudam. E tu tens ideia do número de pessoas que acabam participando desse Esse ano foi mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. É que a pessoa vai circulando, né? Sim, não que esteja concentrado todo mundo naquele momento, porque tem aquele que prefere mais o show tradicionalista, então vai no horário do show. Já ali no Instagram já perguntam, que horas vai ser o show tal? Então a pessoa se programa para aquilo, né? E mais a mateada, que também sempre tem, né? Que é a doação da erva e da água. E é muito legal, assim, é um momento onde todos os funcionários se doam também, porque todo mundo vai lá no amor, ninguém recebe para passar aquele dia ali trabalhando. É realmente uma doação de todo mundo. De todo mundo, de todo mundo. Tá, e o Garoto Oceano? Como é que é feita essa seleção? O que elas ganham? A ideia do Garoto, assim, não é um concurso de beleza, né? Concurso de beleza já foi há muito tempo, não tem mais cabimento isso. A ideia é alguém que se identifique com a rádio, que seja apaixonada pela rádio, que conheça. Então é muito legal, é muito divertido, assim, porque ela me convidou para ir esse ano, eu digo, eu sou muito crítica, acho que eu não vou. Queria que ela fizesse parte do júri. Mas é isso, assim, as gurias são os amores, é muito difícil, porque realmente aquelas que se inscrevem... Esse ano, inclusive, a gente teve uma particularidade, assim, que nunca tínhamos nos deparado. Algumas desistiram nas eliminatórias porque viram a outras e acharam outras muito bonitas. Aí o que a gente... Sério, assim, foi muito chocante mesmo. Aí levamos uma psicóloga que foi lá para conversar com as que ficaram, né? Porque para dizer que não era essa a ideia, que não, pelo contrário, né? Justamente era quebrar esse tabu de concurso de beleza. E aí... E assim, é muito legal. São várias etapas. Aquele momento lá que vocês veem, que é o desfile, realmente, que é o evento que foi lá no shopping, já se passou por várias fases, por entrevistas lá na rádio, por frente de microfone. Teve uma campanha que elas tinham que arrecadar doações, brinquedos. Nesse ano foi brinquedos, então quem tinha mais arrecadação já ganhava pontos. São várias etapas, tem um envolvimento super grande e o objetivo final é isso. As gurias que compuseram a corte vão ficar o ano todo com a gente e envolvidas em todos os nossos projetos e trabalhando e recebendo para isso. Agora mesmo a gente já começou essa semana com um estúdio de verão lá na Avenida e elas estão lá com escala, trabalhando, vão estar com o dinheirinho delas, elas estão super felizes. E para elas é uma vitrine também, né? Claro. Ainda mais nessa fase de rede social, para elas ali a rádio tem quase 25 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil no Facebook e elas vão estar ali com a carinha delas todos os dias se promovendo. Quem busca estar nesse meio, assim, é uma vitrine muito grande. Bom, tu já sabes que a gente quer post colaborativo com a rádio, então. Sendo assim, queremos post colaborativo. Aí, o estúdio de verão, o que rola lá? É ao vivo mesmo? É ao vivo mesmo. Esse estúdio de verão é um projeto de levar a rádio para perto, no caso do veranista. Que tem muita gente de fora também, né? Que tem curiosidade de conhecer como é que se faz a rádio, como é que é no dia a dia. E ali, assim, é troca direta, assim, porque as pessoas param ali, ficam assistindo, querem conhecer os locutores, o pessoal que trabalha. Essa proposta de estar próximo, de estar ali no meio do que está acontecendo, porque o verão é cassino, né? É muito legal, porque é um aquário, né? Enquanto tu passa, tu tá vendo os programas sendo gravados mesmo. Tu tá escutando, tu tá vendo o que tá acontecendo lá dentro, né? Isso é muito legal. Eu, como tua amiga, sei o quanto tu tens
tentado evoluir, assim como eu, né? A gente está sempre buscando melhorar. E eu queria que tu me dissesse o que te leva, assim, o que te impulsiona a hoje estar aqui te desafiando, gravando com a gente, né? A gente falou agora sobre daqui a pouco tu participar de alguns episódios com a gente, sendo uma host convidada, falando bastante sobre saúde. Quem te acompanha sabe o quanto tu é focada na tua parte saúde, pro teu lado pessoal. A Helena, pra quem não sabe, é vegetariana, morro de inveja, queria muito ser que nem ela, mas não consigo. Então eu queria que tu me contasse um pouquinho desse teu lado mais Helena. O vegetariano não agrada a todo mundo, né? As pessoas me olham meio atravessadinha. Como aqui assim? Não é come um churrasco? É diferente. Eu te conheci comendo churrasco. E aí isso foi mudando e hoje eu não consigo mais. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tenta melhorar dia após dia, né? A gente quer estar num processo de evolução constante. Isso não teria mais lógica a não ser dessa forma, não tem mais porquê. Eu sou assim e pronto. Não, a gente está querendo sempre melhorar. Né? A gente está querendo sempre melhorar, isso faz parte. Quando tu busca, tu vê as coisas acontecendo, né? Tá aqui hoje não foi planejado, nunca foi sonhado. Não quis dizer não para amiga, né? Mas também tem esse outro lado do desafio que faz parte, né? Tem que tentar superar. Realmente colocar em movimento. A timidez é algo que eu sempre tive desde criança. Eu lembro de vários episódios assim de quando eu era bem pequena mesmo, que ficaram marcados em relação à timidez. Já perdi muita coisa, como eu assisti aquele episódio de vocês, assim, por causa da timidez também. Eu sempre fui muito autocrítica, então eu sempre quis perfeição e não existe. Então, pra mim, nada era suficiente, porque podia ter sido melhor, entende? Então, eu não fazia. E hoje não, eu tô mais pro dane-se, eu sou assim. Aceitação. Eu sou assim. Quem me conhece sabe, assim, eu tenho os meus defeitos, assim como tenho as minhas qualidades. E se eu não agrado todo mundo, lamento, entende? Faz parte. Mas eu acho Sabe que isso é mais incrível, né? Com certeza. E a minha timidez já é mais parecida com a Júlia. Na infância, eu era bem aparecida. Eu não era uma criança tímida. Eu gostava de fazer apresentações, várias coisas. E ela foi se desenvolvendo na vida adulta, assim, já pela adolescência, vida adulta. Eu sempre tive aquela ideia assim, por que vão querer parar para me ouvir, por exemplo? O que eu tenho de interessante para falar? Porque a gente é assim, né? Eu mudei, mas eu ainda faço um pouco isso. Eu tenho que me controlar para não ser... Eu sempre achei assim, que para a pessoa seria uma perda de tempo ficar parada. Então eu sempre falei muito rapidinho, assim, que era para passar logo e eu liberar a pessoa de ficar me ouvindo, né? Mas com o tempo... As coisas foram... O amadurecimento também, né? Tu vai amadurecendo e não te preocupando todo, não tendo... Essa questão, assim, de perfeição e de autocrítica é uma coisa que eu tento, que já melhorei muito, com certeza, mas ainda tenho. Eu sou bem menos exigente do que eu era antes, não só comigo como com os outros, mas assim, busco sempre a excelência, tá sempre em tudo. Que eu sempre te vi muito tímida, né? E eu acho que foi isso que acabava espelhando um pouco, porque eu tinha essa timidez, né? E aí quando eu resolvi ligar o pi, e fazer o que eu tinha vontade e ser quem eu realmente sou, eu vi que, tu tinha uma Helena dentro de ti, né? Eu fico ali, eu incomodo ela, coitadinha, eu incomodo, né? Eu tô sempre dizendo, vai, vamos, faz. Essa amiga pentelha. A motivadora. Eu tento ser motivadora, claro. Mas às vezes eu acho que eu pego pesado. Pego pesado. Tá valendo. Mas é bom, não é? Mas às vezes a gente precisa disso mesmo, né? Até a gente tem essa tendência de ser crítica demais com a gente mesmo, né? E de não ser benevolente, assim, a gente... tem muito mais facilidade para perdoar erro das outras pessoas e os nossos, tipo, não, mas eu não podia ter errado. Eu não podia ter feito isso. Né? Se a gente se tratasse, né, como a gente acaba tratando os outros, se perdoasse como a gente perdoa os outros, mas com a gente tá sempre se chicoteando, né? E ter, assim, né, um amigo, uma pessoa, alguém próximo a ti, um familiar, que seja, assim, de uma confiança de olhar, né, que não vai te elogiar para te bajular, mas que vai
vai te ver de uma maneira que tu não te vê, mas que tu vai dizer, não, mas se essa pessoa tá dizendo que... Daqui a pouco não é nem só o te ver, daqui a pouco tu tá transmitindo aquilo que não era o que tu queria transmitir, não é nem o que tu tá sentindo, mas a pessoa tá te enxergando daquele jeito. Aí como é que eu faço pra ela ver que eu não sou aquilo ali? Tudo isso aí é muito complexo, é assunto para outro tema. Um outro episódio do nosso podcast. Mas tu sabe que tu falando da pessoa que confia, em seguida que eu comecei com a minha comunicação através da imagem, que foi o meu primeiro passo, digo, se eu quero me comunicar e eu não gosto de falar, eu vou me comunicar através da minha imagem. Então vinham com as fotos. Eu falei isso até na série. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que foi a Karina, né? Então, e a Karina um dia me disse isso. Ela me disse assim, não olha, né? Eu sou tua amiga, eu vou olhar isso aqui, se tiver ok, tu vai confiar em mim. E a gente fazia isso, então eu fotografava, eu fotografava e a Karina me dava o ok. Hoje é a Gi. Então, tipo, quando eu tenho alguma dúvida e eu tô me super criticando, né, eu vou pra Gi, eu digo, Gi, me fala tu, o que tu acha, tá ok? Eu confesso que às vezes eu não assisto todo o episódio, porque eu não gosto de ficar me vendo o tempo inteiro. E aí eu faço aquele olhar rápido e ela que vai. Ai, André, me perdoa! Eu uma escrava aqui fazendo tudo. Ai, não, mas são dificuldades que a gente vai superando, né, aos pouquinhos. E eu sou chata e eu falo. E hoje eu tento ser um pouco isso pra ela, sabe? Às vezes eu falo, confia em mim, sabe? Confia em mim. Mas é bom a gente ter sempre alguém que nos enxerga como a gente realmente é, nos aceita como a gente realmente é, né? E que torce independente. Lógico. Né? E às vezes a gente se trava, assim, pra nos impulsionar, né? Tipo, não, vai, tá tudo bem, vai dar certo. Te desafia e olha, que legal te ter aqui com a gente, né? Mas eu digo pra ela, quando eu chamei, eu digo, Helena, deixa as pessoas verem a mulher que tu é, sabe? A empreendedora que tu é, a pessoa que tu é. A pessoa... A tua história de sucesso, de vida, de empresária. É importante, as pessoas gostam, as pessoas se conectam com isso. E é importante ter uma pessoa muito legal. Muito obrigada. E é muito interessante te ouvir. Muito interessante te ouvir. Eu acho que o nosso papo foi show de bola. Foi show. Eu acho que... tenho certeza. Acho que a Helena seria uma boa pessoa para daqui a pouco criar uma série da parte de saúde e desenvolvimento pessoal e ela ser a nossa host convidada para 4 episódios. O que tu acha? Eu acho uma ótima ideia. E topa? Você topa se desafiar mais um pouquinho? Socorro. Então tá, vamos lá. E acho que agora para finalizar, né? Empreender nunca é fácil, né? A gente se desafiar, a gente ter propósito e a gente encarar todas as nossas sombras e ir, né? O que tu diria para quem está pensando em começar a empreender, tem medo, ou daqui a pouco que seja um empreendimento digital e aí tem vergonha de aparecer? Que dica que tu daria para essa pessoa que está começando, né? Mas está com medo? Vai, faz com medo mesmo. Como já me diria uma amiga minha. Vai, faz com medo mesmo. Isso aí. Né? Adorei. Obrigada. Obrigada a vocês, tá, beleza. Foi um prazer. Eu disse pra Gi, né? Acho que ela vai me surpreender. Acho que ela deve estar envergonhada, deve estar com medo, mas ela vai nos surpreender. E foi surpreendente. Foi ótimo. Foi surpreendente. Orgulhosa de ti. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Helena. Obrigada.